A graça, a paz de Deus e do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Boa tarde a todos. Estarei trazendo nesse dia a última parte do capítulo 1 do Evangelho de Marcos. E o título: O Senhor Jesus foi orar bem cedo, pedindo a tua direção, a tua ajuda, a tua inspiração, a tua instrução. Falsebenabe, Konemantosia, Pecolebandarachai, Benekenemenácia. Perdoa as nossas falhas, nossos pecados, nossos erros, desvio e fraquezas. Ó Senhor, venha nos fortalecer, Espírito Santo, faz-me lembrar. Toma o primeiro lugar aqui, eu abro mão do roteiro que eu fiz, porque a prioridade é do Senhor. Fala conosco e nos ensina. O Espírito Santo de Deus venha fortalecer o povo comprado pelo sangue de Jesus Cristo, esse pequeno aprisco. Também esse pequeno aprisco, nas tuas mãos, Senhor. Que o Senhor Jesus Cristo seja glorificado, testifica essa mensagem aos corações. Eu te agradeço no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu quero desejar aos novos inscritos que sejam bem-vindos, que sejam bem-vindas nesse pequeno aprisco. Fique à vontade para comentar, pedir oração e também orar conosco. Meu agradecimento à minha irmã Simone, Cristina, mais uma vez me ajudou financeiramente. Obrigado, minha irmã. Realmente, assim, como eu costumo falar, é um oásis, no meio do deserto, Tem metade assim do mês, e aí a gente olha para um lado, olha para o outro. E realmente essa ajuda da irmã, ela encaixa, irmã. O Senhor continue multiplicando na vida da irmã, seja abençoada. Nossa irmã Marli Goulart nos comentários. Terremoto de novo, irmão Aquino. Que medo. Que o Senhor proteja o irmão e sua família. Um abraço a todos os irmãos. É que eu tinha comentado no vídeo anterior que parecia um terremoto, mas na realidade não foi. As janelas foram sacudidas aqui em casa e eu fiquei sem entender até agora. E eu respondi: não, irmã Marli, com certeza não foi um terremoto, mas pode ter sido algo espiritual, Eu estou buscando resposta. Nossa irmã Marina Marques de Oliveira, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus por essa palavra. Pastor, estou aqui ligadinha, porque eu vou contar, sentir falta da irmã, O início do vídeo me fez lembrar do momento que o Espírito Santo me trouxe a esse canal. Que benção, Que coisa boa, irmã. Graças a Deus, o pastor tem sido uma bênção de Deus na minha vida. Quantas coisas que tenho aprendido aqui. Sem dúvida, és um verdadeiro homem de Deus. Que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado. Então eu respondi: glória a Deus. Sabemos que essa capacitação ela vem do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo te trouxe a esse canal, é exatamente para aprender com ele, que me tem capacitado a te capacitar e a todos que se esforçarem e obedecerem o que o Espírito Santo nos ensina. Já esquecendo de pular aqui um comentário, acabei de ver nesse momento, já esquecendo, deixa eu lá ver onde é que está. Ana Paula, ela comentou, glória a Deus pela sua vida, lindo testemunho, bênção, graças a Deus. Deus também é na tua vida, irmã Ana Paula, que Deus esteja te abençoando. E hoje, no dia 16 do 6, 16 de junho de 2026, nós vamos estar no Evangelho de Marcos, capítulo 1, terminando hoje o capítulo 1. E paramos no versículo 23. E vamos aqui dar continuidade. Estava na sinagoga deles um homem com espírito imundo. Então, a gente vê que o Senhor Jesus Cristo, ele não tinha igreja, ainda não era comum cultos dentro do lar, ele estava iniciando o ministério, nada melhor do que ir numa sinagoga, até mesmo porque ele estava em Cafarnaum, ele não estava em Jerusalém, onde ficava o templo. Então ele foi a uma sinagoga e estava na sinagoga um homem com espírito imundo, o qual exclamou. Na hora que ele olhou o Senhor Jesus Cristo, ele exclamou, dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Então, os demônios reconheciam o Senhor Jesus Cristo
E o Senhor Jesus Cristo, imediatamente, né, versículo 25, repreendeu, dizendo, cala-te e sai dele. Né? Então, o espírito imundo convulsionando, né? Não sai assim, né? Convulsiona, faz alguma coisa, e clamando com grande voz, saiu dele. Versículo 27, e todos se admiraram, a ponto de perguntar entre si, dizendo, né? Que isso? Mano, então, imagina, né? Ele está começando o ministério do Senhor Jesus Cristo, irmão. Por isso que nós precisamos, irmãos, eu volto a repetir aqui, nós precisamos examinar as Escrituras. E nós temos que examinar os evangelhos. Nós não podemos ficar examinando o Antigo Testamento, irmãos. Chega até a ser uma falta. Essa é a verdade. Nós, como cristãos, gentios, cristãos, nós não estamos inseridos ali no Antigo Testamento. A nossa história com o Senhor Jesus começa no Novo Testamento. Né? Ali o Antigo Testamento foi para os judeus. Os judeus. Os gentios ali era nada e nada igual a nada. Entendeu? Então, no Novo Testamento nós nascemos. Então, precisamos estudar o Novo Testamento. Claro que toda a Bíblia, né, ela foi inspirada por Deus, toda a Bíblia. Mas eu estou falando ali de ensino, de aprendizado, para que a gente possa ensinar, Novo Testamento. Eu vou contar, Senhor. Me fez lembrar, eu vou contar. Certa ocasião, não estava muito bem, não, mas aquele dia estava muito chateado mesmo. E aí eu estava mexendo alguma coisa no computador, e aí tinha uma irmã, uma irmã da igreja, e a minha esposa estavam na sala. Eu estava no quarto e elas estavam lá. E a mãe da minha esposa havia ligado, estava no telefone. E preocupada, porque na época a mãe da minha esposa ainda não havia aceitado o Senhor Jesus Cristo. Olha como é que se aprofunda, irmãos. Observe só. E aí, essa irmã da igreja mais antiga, né? Minha esposa naquela época estava recém-convertida. Aí a minha esposa, né, essa amiga vira para minha esposa e falou assim, fala para tu... porque a minha sogra estava preocupada porque um irmão dela, um irmão dela, isso mesmo, estava no leito de morte. E ela vendo assim ele partir, né? Vendo ele partir, eu não sabia o que fazia, né? Porque dentro da fé dela, a fé que ela tinha era muito rasa, não resolvia, né? Não estava ajudando nem ela mesma. Então essa irmã, né? Querendo com uma boa intenção, né? Ajudar, ela vira e fala, né? E eu estou lá ouvindo, mas estou ouvindo. Olha, manda ela ler um salmo para ele, manda ela ler um salmo. Irmãos, eu estava, sabe, aquele dia eu estava chateado, eu só tomava no banheiro. Peguei o telefone, deixa eu falar com ela. Dona G, o negócio é o seguinte, a senhora não é crente, mas eu vou ensinar e a senhora vai repetir e vai funcionar, tá entendendo? Ela chorando. Né? Então preste atenção agora a senhora segura o choro, preste atenção, bem seco assim mesmo. A senhora vai chegar, né, pro teu irmão que está morrendo e vai dizer assim para ele, olha, você aceita o Senhor Jesus Cristo como teu Salvador? E, pelo que eu tinha entendido, ele não estava assim respondendo, né? Ele não estava tendo assim... Mas ele, se você aceita, pisca os olhos 2 vezes. E aí eu ensinei, ela parou de chorar e falou assim, como? Mas assim, como é que você só vai repetir o que eu estou falando com a senhora? Você aceita o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador? Se sim, pisca os olhos 2 vezes, né? Aí ela foi lá e aí fez, irmãos, e o homem piscou os olhos 2 vezes, morreu e foi a glória com o Senhor Jesus Cristo. Lê um salmo. O salmo, irmãos, é claro que são hinos inspirados, né? Por Davi, por Asaf, por outros, né? Por Moisés. É palavra de Deus, não tenha dúvida. Eu de vez em quando vou lá, aqui mesmo falando, vou lá, cito um versículo, mas a prioridade que não manda que leva para o céu não é salmos, irmão. Não é salmo.
Ekenemenare baixaio. É Cristo, Ropossarebia, é Cristo. E ela, Reponemaná, depois ela se converteu, irmão. Depois ela foi para o Senhor Jesus, aceitou o Senhor Jesus, negou toda aquela atrapalhada de fé que ela tinha na vida dela, e aceitou o Senhor Jesus Cristo e partiu com o Senhor Jesus Cristo. Ela é o marido dela, meu sogro. Então, às vezes, a gente, sabe, fica dando volta, circulando, né? E tem que ir direto ao ponto. Mas, claro, eu não tenho dúvida que eu fui inspirado. Naquele dia eu não estava bem, sabe, nervoso, etc. Mas, não, a missão, né? Telefone. Ela foi, deu ouvidos e fez, e ele piscou 2 vezes e aceitou o Senhor Jesus. Então, e todos se admiraram. O que é isso, né? Que nova doutrina é essa? Pois com autoridade ordena os espíritos imundos e eles obedecem. Então, esse aí é o Novo Testamento, esse é o Senhor Jesus Cristo. O próprio Novo Testamento andando ali ensinando. Ele mesmo, é o Senhor Jesus. É aí que nós temos que aprender essas coisas aí, irmão. De repente, manifestam, ele vai fazer o que? Vai sair correndo? Vai sair correndo? Né? Tá amarrado? Isso não amarra ninguém não, irmão. Esse negócio de tá amarrado, não... Você vai ter autoridade e ele ensina como ter a soberana. Ele ensina como fazer. Tudo isso vem do Espírito Santo, com quem nós temos que estar afinados. Né? E versículo 28. E logo correu a sua fama por toda a província da Galiléia. E logo saindo da sinagoga, né, foram à casa de Simão e de André. Ó, irmãos, né? Simão e André. Né? Com Tiago e João, mais 2 irmãos, Tiago e João, né, filho de Zebedeu. E está ali Simão e André, que é Pedro. Né? Esse Simão aqui é Pedro. Pedro e André. Versículo 30. E a sogra de Simão, sogra de Pedro, né? A sogra de Pedro, então cai por terra essa história de dizer que Pedro foi o primeiro papa, né? Se papa não casa, como é que Pedro tinha sogra? Não é verdade? Então, aí, tá na palavra, irmão. A palavra é muito clara, né? E a sogra de Simão estava deitada com febre. E logo lhe falaram dela. Né? Poxa, está com febre, coisa e tal. Então, outra atitude que o Senhor Jesus Cristo espera de nós, cristãos, que aprende com ele, com o Espírito Santo, com a Bíblia. Olha, outra atitude, vamos lá. Isso aqui eu ensino, irmão. Ah, mas isso aí foi para ensinar os discípulos. Nós somos o quê? Né? Então, nós estamos aprendendo para quê? Para colocar em prática. Porque, de repente, chega uma situação, né, que precisa ser usado, a gente vai ser usado, irmão, com ousadia, com fé, precisa fé. É necessário ter fé e conhecimento, né, para que a gente possa fazer exatamente como o Senhor Jesus fez. Não é para nossa glória, não é para nossa honra, né? O reino é dele. Então, somos embaixadores, representantes de Cristo aqui na terra. Essa é a realidade. Então, temos que tomar posse disso. Versículo 31. Então, chegando-se a ela, o Senhor Jesus, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a. Imediatamente a febre a deixou e serviu. Imediatamente a febre a deixou, ficou boa e serviu. Ou seja, vou fazer um cafezinho. Aí ela foi lá, vou servir um biscoitinho aqui, um pãozinho, coisa e tal. Irmãos, é assim, ficou boa na hora. Então, cada escritor dos evangelhos, né, tem essa passagem, tanto lá em Mateus, como também em Lucas, né, cada um, e aqui em Marcos, né? Versículo 32. E tendo chegado a tarde, quando já se estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados. Imagina, irmãos, circulando, etc. E chegando no final da tarde, né? E por que é o final da tarde? Por que não durante o dia? Porque ali era uma sexta para sábado. Né? Então, para não ficar depois acusando o Senhor Jesus Cristo de ter curado um sábado, né? Ou de sábado para domingo, né? Vamos ver aqui como é que está contando. De sábado para domingo, porque olha só, já estava pondo o sol e trouxeram-lhe todos se achavam, então, exatamente, era um domingo, sábado para domingo, porque o sol se pôs, acabou o sábado, né? Lá para o judeu, lá, o dia termina às 18 horas, né? Essa não é meia-noite, é 18 horas, aí começa, né, o pôr do sol, né? Deixa eu me lembrar aqui direito como é que é.
E é isso mesmo. Então, terminando, né, ali, terminando ali o sábado, iria iniciar ali, terminava ali o sabá, né, o chamado sabá. Isso foi instituído lá no livro de Gênesis, né, e eles não trabalham, né, qualquer coisa feita no dia de sábado, né, era considerado um pecado, um erro, enfim. Então trouxeram os enfermos e endemoniados, né, e toda a cidade se ajuntou à porta. Então, os líderes diziam, né, os judeus diziam, né, como acabei de dizer, que era proibido contra a lei curar no dia de repouso, né? Como está lá em Mateus 12:10, né? Então, ele curou, versículo 34, ele curou muitos que se achavam enfermos, de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios porque, né, os demônios conheciam. Então, ao mandar os demônios que guardassem o silêncio, ele demonstrava a sua autoridade e poder sobre eles. E também o Senhor Jesus queria que o povo acreditasse na palavra de Jesus e não na conversa do diabo. Essa é a realidade. Por isso que ele mandava o inimigo ficar calado. E também, versículo 35, levantando-se de manhã, o título da mensagem, não, o Senhor Jesus fora bem cedo, agora observem bem o detalhe. Filho de Deus. Observem bem o que está acontecendo aqui. E os discípulos ali, né, irmãos? Os discípulos ali tudo em volta, tudo vendo acontecer, tudo servindo como treinamento. Eles estão aprendendo, eles estão sendo formados. O Senhor Jesus Cristo, ele não foi buscar em igreja, ele não foi procurar os pastores, não foi procurar Harvard, nem seminário, nada disso. Ele foi lá pegar pessoas simples para treinar da maneira dele. E como ele quer que hoje seja feito também. Ninguém tem que ir lá tirar diploma, botar anel do dedo bonito, ter carrão e ministérios, nada disso, né? A fé, né, ela é a certeza das coisas que se esperam e não se pode ver. Então, a fé, ela brota em nós, né? E nós somos a igreja. Nós somos a igreja. Eu não estou me desfazendo das igrejas, né? Templo, né? Elas existem, as sérias, as igrejas sérias, cada dia menos, cada dia poucas, mas assim como também existem líderes sérios. Esses aí que o Senhor os guarde, né, e abençoe e faça multiplicar e desperte esses homens para ter aqui esse modelo, ó, simples na palavra que nós vamos ler agora. Que hoje em dia está uma raridade, irmão. Uma raridade fazer o que o Senhor Jesus Cristo deu exemplo para fazer. O Senhor Jesus Cristo, na verdade, ele deu diversos exemplos. Um dos outros exemplos que ele deu foi lavar os pés um dos outros, né? E que hoje, com seminários e teologia, esse tipo de prática cai por terra, dizendo que isso foi só naquela época, porque a estrada era muito suja, etc. e tal, e esquecem que isso foi feito, esse lava-pé foi feito dentro do cenáculo. O cenáculo já estava tudo preparadinho, arrumadinho, e eles já tinham tomado a Santa Ceia. Já tinha servido ali a Santa Ceia. Ninguém ia tomar Santa Ceia com pé sujo, né, irmão? Então não encaixa isso, entendeu? Não bate. Isso foi o Senhor dando como mandamento, né, para ser seguido, né? Então, se eu, o Senhor e Mestre, né, fiz, né, vocês como discípulos têm que fazer também. Está lá escrito, irmão. É só pegar lá a Bíblia, João 13, e ler, né? Então, levantando-se, versículo 35, e levantando-se de manhã, muito cedo, aquela história que eu sempre repito aqui para os irmãos, né? Estou até melhorando da gripe, graças a Deus, estou melhorando. Eu tomei uma decisão hoje, eu falei, não, quer saber de uma coisa? Eu vou curar primeiro, porque você toma um remédio para gripe, e quem tem problema de próstata, né, como eu infelizmente tenho, esses remédios atacam a próstata. Então, você não quer tomar remédio para gripe. Então, você acaba ficando com dois problemas. Né? Então, eu pensei, né, que a minha próstata já estava melhorando bastante. Mas aí, com esse negócio da gripe, eu falei, não, eu vou primeiro curar a gripe. Né, porque é o composto lá do remédio para gripe acaba atingindo. E depois eu vou cuidar da próstata. Porque a gripe, a próstata, ela não mexe aqui com o meu ânimo, não me atrapalho falar, não fica me dando coriza, nada disso, né? A próstata é mais o meu problema com próstata na hora de dormir, né? Você fica
de continuar dormindo. Essa é a realidade, né? Essa é a verdade. Mas aí eu estou resolvendo, né? Comprei um remédio bom hoje, estou tomando, né? E creio que com certeza eu já melhorei bastante, né? Amanhã eu estou 100%, né, de pé, porque realmente, irmãos, olha, e orar, você arriado, gripado, não tem ânimo, irmão. Você não tem ânimo, sabe? Embora é aquela coisa, né? Você deita ali para falar com o Senhor Jesus, aí vem um ânimo na hora, que é o Espírito Santo que te dá força, não é na nossa força. Mas voltando aqui no exemplo, levantando-se de manhã muito cedo, estamos falando do Senhor Jesus, tá? Fazendo ainda escuro, ó, ainda estava escuro, embora hoje, nessa época aqui de junho para julho agora, 6 horas da manhã ainda está escuro. O dia começa a clarear às 6h10, 6h15, que o dia começa a clarear. Está escuro aqui no Rio de Janeiro, né? Está escuro. Então, ele estava escuro, né? A gente não sabe que hora que era, mas era ainda escuro. E saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Então, observe como é que é importante você orar num lugar deserto, né? Por isso, quando o Senhor Jesus orienta a orar, o que ele fala? Vai, tranca a porta do teu quarto em oculto. O que ele está querendo dizer em oculto? As pessoas, ninguém te vê, mas ao mesmo tempo se vigiar para não fazer barulho. Eu faço barulho, mas misericórdia, eu faço barulho. Por isso que eu gosto de orar na igreja, sabe? Tranco aquele portãozão lá e falo em línguas e, sabe, e oro, intercedo. Eu gosto de fazer barulho. A verdade é essa. Eu não gosto de ver. Não gosto. Mas a gente tem que ter sabedoria, né? A verdade seja dita, né? Então ele ali orava, né? Saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. É verdade, Espírito Santo. Uma das orações mais assim, rápidas que aconteceu, né? Que a gente vê na Bíblia foi a oração de Neemias ali com o rei, né? Quando o rei, o que é você, Neemias? Está com essa cara triste? E mordomo não podia com a cara triste, não, irmão. Senão era demitido e até misericórdia. Né? Aí ele diz ali, então orei, ó Deus, e pá, vê a palavra. Né? Mas também no currículo dele, vê lá, ele estava orando e jejuando 4 meses pelo povo de Deus. Olha que coisa forte. Então o Senhor Jesus, ele dedicava tempo à oração. Isso é importantíssimo para crente. Então, para ser discípulo, nós temos que aprender, né? Ter um manual, ter interesse em ler a Bíblia. O que nós estamos fazendo aqui, irmãos, é isso. Nós estamos aprendendo. Nós temos aqui, para quem está chegando agora, todos os capítulos do livro do Evangelho de João. Todos, está aí no canal. Todos, que nem daqui a pouco nós vamos ter todos de Apocalipse, né? Já estamos no capítulo 16, se Deus quiser, domingo agora vai ser o 17 e vai até o 22. Então, em pouco tempo nós vamos estar terminando. Então, são 2 livros e praticamente nós vamos ter todos os capítulos aí, agora mais esse de Marcos. Só o capítulo 1 de Marcos aí foram 5 ou 6 vídeos, eu nem contei, sabe? E realmente, sabe, foi uma sequência aí esticada, né? Essa é a realidade, né? E eu creio que quem não gosta muito de ler, às vezes a pessoa tem dificuldade de ler, sei lá, ouve, né? Vai aprender ouvindo. A grande verdade, irmãos, que aqui a gente, pelo Espírito Santo, né, que faz lembrar, nós temos subsídios, né, teológicos. Né? Não é apenas ler o versículo, nós temos subsídios teológicos. Vamos falar sobre Cafarnaum, né? Então mostrar a importância da cidade, como é que era, o que aquilo representava. O Senhor Jesus saiu lá da terra dele, né, para morar lá em Cafarnaum um bom tempo, enfim. Então o Senhor Jesus, ele se dedicava à oração, né? E a oração é um vínculo vital entre nós e Deus, né? Então esse exemplo que o Senhor Jesus deu é para que nós venhamos a seguir. Olha só, ele saiu antes do dia antes do dia nascer, né? Antes de você ir trabalhar, né? Você vai lá e fala com o Senhor antes do dia, sabe? Antes do dia. E aí no versículo 36, seguiram-no Simão e os que com ele estavam, seguiram. E achando, ou seja, não estavam juntos, tá? Observe o que está acontecendo aqui. O Senhor Jesus saiu, foi orar, né? Alguém deve ter visto, sei lá, alguma coisa assim, né? Foi um falar com o outro, foi lá para a direção ao deserto, etc. Tal. Vamos lá falar com ele que ele, né, tem coisa aí para fazer, vamos lá. E até o tempo que eles chegaram, etc. Tal, o Senhor Jesus já orou, né? Orou o que tinha para orar.
E achando, lhe disseram, todos te buscam. Ou seja, os discípulos não oraram. Está muito claro, porque estavam ainda em treinamento. Versículo 38. E ele lhe disse, vamos às aldeias vizinhas para que ali também pregue, porque para isso eu vim. Ó, então ele já fazendo o discípulo falando isso. E observamos que oração não era o forte dos discípulos. Não era, né? Foi uma das coisas assim que foi difícil os discípulos aprender. Depois aprenderam bem, tanto é que tem nas epístolas, né, eles falando a respeito, Pedro falando a respeito, enfim, né, João falando a respeito, Tiago, né? Então, Tiago lá em capítulo 4, versículo, chegai-vos a Deus e Deus se chegará a vós. Então, só se chega a Deus através da oração, né, irmão? Então, nós vemos ali os discípulos, né, um pouco, sabe, aquele caso que acontece lá do filho, né, o lunático lá, onde tem um problema lá que parece ser epilético, enfim. E aí o Senhor Jesus fala, ó, vocês não conseguiram expulsar porque para isso é necessário jejum e oração, né? E também depois lá no Getsemane, né? O Senhor Jesus chama eles para ir orar e eles estão lá dormindo, né? Duas coisas que dá sono, irmão. Oração e leitura de Bíblia. Isso dá sono. Então tem que estar muito atento, né? E versículo 39, pregava na sinagoga deles por toda a Galiléia e expulsava os demônios. Então ele tinha ali, dava os sinais, né? Os sinais acompanhavam ele, né? E aí isso é uma coisa que ele quer, né? Ele prometeu, né, passar para nós. Ele está no nome do Senhor Jesus Cristo, não é no nosso nome, nem placa de igreja, nem de ministério, nem nome de pastor nenhum, não. É no nome do Senhor Jesus Cristo, todos aqueles que creem, que aceitaram o Senhor Jesus como Salvador, está ali, né? Pronto, surgiu precisa usar o nome do Senhor Jesus. Então, os romanos dividiram o território de Israel em 3 regiões, a Galiléia, Samaria e a Judéia. Então, a Galiléia estava na região mais setentrional e tinha ao redor de 100 quilômetros de comprimento por 50 de largura. Então, o ministério do Senhor Jesus foi para ali, né, inicialmente, um lugar ideal para ensinar, sobretudo, né, ali com populações e aldeias concentradas nessa pequena região com muitas sinagogas. Versículo 40, aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelho diante dele, lhe dizia, se queres, bem pode limpar. Então existia regra até para o leproso, entendeu? O leproso não podia chegar perto de ninguém, não. O leproso tinha uma lei lá, que era uma cidade só por leproso, né? Então você ficou leproso, né? Tu tinha que largar, abandonar a família, enfim, e morar num lugar isolado, né? Acabou. Ali, até se um dia tu fosse curado, né? E quem tinha que testificar a cura seria um sacerdote. Tudo isso aí está lá no livro de Levítico, está lá no livro, enfim, lá no Antigo Testamento, e o Senhor Jesus sabendo disso, né? Só que esse leproso aí, ele vai tocar e faz desse jeito, né? Porque ele deve ter, sei lá, um lugar dele pensar, pô, esse sacerdote aí não quer saber de curar ninguém, não. Os caras só querem, ó, como tem muita gente aí, muitos ministérios aí, só querem saber da gordura e da lã ou da ovelha, né? Versículo 41. E o Senhor Jesus, movido de grande compaixão, olha a diferença. Movido de grande compaixão, então ele saiu totalmente daquela coisa das normas, né, estabelecidas até mesmo pelo Pai. Ele fugiu disso, ele movido de grande, estendeu a mão e tocou, não podia tocar em leproso, tá, irmão? E tocou, disse, eu quero você limpo. Então, realmente está lá em Levítico 13, 14, os líderes judeus declararam que a lepra era imunda. Então, os leprosos era proibido participar das atividades religiosas ou social. Nenhum leproso podia ter contato, né? E alguns já tiravam até pedra no leproso, né, para mantê-los à distância. Para lá. E se por acaso o leproso chegasse numa cidade, uma aldeia, imundo, ele gritava lá, imundo, aí o povo já sabia que estava chegando um leproso, né? Mas o Senhor Jesus tocou os leprosos e curou, né? Então, o verdadeiro, a gente entende isso aí, que o Senhor Jesus Cristo ele não faz acepção de ninguém, essa é a realidade. Assim também como foi o caso daquela mulher lá no Evangelho de João, capítulo 8, que foi pega em flagrante adultério,
né? Todo mundo com pedra na mão, né? Porque a lei dizia que tinha que ser assim, pega em flagrante adultério, né? Pedra na mão, etc. E o Senhor Jesus foi ali, acolheu, perdoou, né? E disse, não, também eu não te acuso, vai, não peques mais. Versículo 42, e tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. O problema resolvido, imagina a alegria desse leproso, né? Tem restaurado ali para a família, que coisa bonita, né, irmão? Se a gente for analisar profundamente, que coisa linda. O Senhor Jesus Cristo, ele restaura, irmão. Ele restaura doenças muitas vezes incuráveis, né? Mas isso não é tipo assim, a gente não pode ligar no automático, né? Que virar jargão, né? Isso não pode virar jargão. Isso aí tem que ser realmente com busca. Se humilhar. Olha, seu leproso se humilhou, sabe? Ele se humilhou. Como é que ele chega para o Senhor Jesus Cristo? Se eu quiser, olha, se eu quiser, o Senhor pode me curar. Se eu quiser, né? E ele não tocou no Senhor Jesus Cristo, foi o Senhor Jesus que tocou nele, né? Versículo 16, e advertindo, né, severamente, né, logo o despediu, né? E disse, olha, não diga nada a ninguém, porém vai e te mostra o sacerdote, como mandava a lei, e oferece pela tua purificação que Moisés determinou, né? Então as pessoas pobres ofereciam 2 pombinhos, 2 rolinhas, enfim, para servir de testemunho. Então a lepra era incurável, né? E diversas classes de enfermidade, né? Atingia, claro, a pele, né? Como está lá no Levítico 13, 14. E eles tinham, uma vez curado, quem tinha que testificar isso aí era o sacerdote. Cadê a lepra? O Senhor Jesus lá, ele curou. Aqui tá curado. Versículo 45, terminando. Mas, tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que aconteceu. Tem como ficar calado, não, irmão? Tem não. Eu calei durante 40, tomando a chuva, carabanás. É porque tem um tempo para contar. Meu Deus, existe o tempo para contar. Então, o Senhor Jesus não queria que naquele momento existiria o tempo para contar, mas aí o homem não aguentou ficar segurando. Comanda a chave da ameaça. Quando a gente conta o que o Senhor Jesus fez por nós, aí a gente recebe uma visitação, uma alegria, essa é a realidade. Então, ele, terminando aqui o versículo 45, mas tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que aconteceu, de sorte que o Senhor Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, né? Todo mundo já sabia que tinha feito, mas se conservava fora em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Então, essa é o ensino que o Senhor Jesus Cristo, na realidade, ele deixou para nós aprendermos, né? Por isso que ele deixou uma igreja simples, ali no livro de Atos, ele ensinou como fazer, né? Infelizmente, nós fomos, né, traçando as nossas próprias diretrizes, nossos líderes foram fazendo da maneira deles, aquela coisa toda, e se perdeu um pouco, né, daquilo que não é impossível, né, reencontrar. Basta querer, irmãos, basta se humilhar, a gente tem que se humilhar, ele tem que descer. É muito difícil, irmão, a gente descer, é muito difícil a gente querer se humilhar, é mais fácil querer humilhar os outros, essa é a realidade. Nesse dia, eu quero te agradecer mais uma vez, Espírito Santo, muito obrigado pela tua ajuda. Oh, Deus vivo e santo, muito obrigado. Se abençoa esse pequeno aprisco, esteja abençoando, livrando das setas, dos dardos, da perturbação. Livra, Senhor, meu Deus, na chai, bequede, bala, súbia, limpa, show, bequede, bandarás. Nós temos a mente de Cristo, limpa na sura, cabanatia, todo menace. Toda arabaxé e cabandaraba, espírito de tentação, sai no nome de Jesus Cristo. Toda seta, todo dardo, toda arabacébia, toda fraqueza, caia por terra. Fortalece teu povo, ajuda, cura, Senhor, sara, anima, socorre. Olha essa dispensa aí, Senhor, meu Deus. Venha socorrer, venha dar tua bênção, venha trazer alegria, renovo, Senhor, meu Deus. Venha dar dons, batizar com o Espírito Santo. A subenária calabarte, dá dons de língua, Senhor, dá dons de cura. Abençoa teu povo, guarda, livra do mal. Assim que o Senhor Jesus Cristo também seja glorificado através da obra do Espírito Santo. A esse pequeno aprisco que está aqui assistindo, Senhor, meu Deus, que o Senhor Jesus Cristo venha ser glorificado e testifique essa mensagem aos corações. Espírito Santo, muito obrigado no nome do Senhor Jesus. Amém.